Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para a nossa live de número 59. Pai, nós queremos nessa manhã te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Papai, muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia de vida e saúde. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada pela tua misericórdia. Muito obrigada pela tua benevolência. Muito obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigada pela tua destra que nos sustenta todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Pai, nessa manhã, nós queremos mesmo, Senhor, dizer o quanto nós somos gratas pelo dom da vida, o quanto nós somos gratos, Pai, por termos acordado, por estarmos respirando, ouvindo, falando, caminhando, respirando, comendo, dormindo, levantando, tomando água. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela nossa cama quentinha, pelo nosso chuveiro quentinho, pela nossa comidinha, pela nossa família. Ah, Senhor, obrigada pelos nossos amigos, obrigada pelos desafios, obrigada pelas lutas, obrigada pelas tempestades. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós cremos na Tua palavra, Senhor, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, Pai, muito obrigada. Pai, eu quero também nessa manhã te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, pelas nossas palavras erradas, pelos nossos pensamentos errados, pela nossa visão errada, pelos nossos sentimentos errados, pelas nossas atitudes erradas. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai, e nos lava. Nos lava e nos purifica do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Ah, Paizinho. Nós queremos mesmo, Senhor, sermos limpos, sermos curados, sermos libertos, sermos transformados, Pai, por Ti. Nós queremos, Pai, ser a Tua imagem, a Tua semelhança. Nós queremos, Pai, a cada dia que passa, Pai, sermos a Tua imagem, a Tua semelhança. Pai, nós queremos hoje sermos melhores do que ontem e amanhã nós queremos sermos melhores do que hoje. Então, Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Nos limpa, nos purifica, nos transforma, Pai. Nós queremos ter a nossa mente transformada, a nossa mente renovada, as nossas palavras transformadas, os nossos sentimentos renovados. Pai, em nome de Jesus, vem Espírito Santo nessa manhã. Vem nessa manhã, Pai, do dia 28 de setembro de 2022. Vem Espírito Santo como se eu nunca veio antes. Vem nos marcar, vem nos transformar, vem nos guiar, vem nos direcionar, vem nos governar. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra, Tu tens liberdade no meio de nós. Então vem Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, nós necessitamos da Tua presença, nós temos fome e sede da Tua presença. Vem Espírito Santo nos renovar, nos restituir, vem Espírito Santo nos encher, vem nos transbordar. Nós queremos mais de Ti, Senhor, nós queremos muito mais de Ti. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar profundo para nos levar. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar de intimidade, de comunhão. O Senhor tem um lugar secreto, Pai. Que hoje a nossa casa, que a casa de cada um, que o quarto de cada um, Pai, que essa live seja um tempo de secreto, seja um tempo, Pai, de experiências, seja um tempo, Pai, de profundidade, de intimidade, de comunhão, Pai, com o Senhor. Ah, Espírito Santo, nos marca, Pai. Pai, a Tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo das mesmas. Nós estamos chegando, Pai, estamos chegando no final de mais um mês. Estamos chegando no final do mês de setembro. Faltam 28, 29 e 30. Faltam, Pai, 2 dias e meio, Paizinho, para acabar o mês. Mas nós cremos que ainda este mês o Senhor pode nos surpreender. Ainda neste mês o Senhor pode nos surpreender de uma maneira tremenda. O Senhor pode nos dar livramentos, milagres, prodígios, sinais, restituição, favor, portas abertas. Ah, Pai, nós cremos. A Tua palavra diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 dias, e 1000 dias é como se fosse um dia. Então, Pai, vem como se eu nunca veio antes, Pai, nessa manhã, e nos transforma. Pai, eu quero mais uma vez me entregar diante do Teu altar,
como tua filha, como tua serva, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, usa-me conforme o teu querer, usa-me conforme a tua vontade, Pai. Que a minha mente seja tua mente, que os meus olhos sejam teus olhos, que a minha boca seja tua boca, que os meus ouvidos sejam teus ouvidos, que meu coração seja teu coração. E que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente de ti. E nós sempre te daremos, Paizinho, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos Embaixadores da Presença, a nossa live de número 59. Hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra única, uma palavra pontual, uma palavra que é direção, uma palavra que é rema, uma palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Uma palavra que vai nos gerar transformação em nome de Jesus. Bom dia, Angélica, bom dia, Toninho, bom dia, Arlete, bom dia, Rachel, bom dia, Évila, bom dia, Suzana Cardoso, bom dia, Robéria, bom dia, para não esquecer, bom dia, Cibele Rocha, bom dia, para não esquecer de ninguém, bom dia, Francisca, bom dia, Diazê, bom dia, Juscelia, bom dia, Maílza, bom dia, deixa eu ver, Ermali, será que é isso, Ermali? Bom dia, minha amada, bom dia, Neidinha. Bom dia, Joilma. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Silvana SB19. Bom dia, minha amada. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia, Sônia Rodrigues, minha amada. Um beijo para você, Soninha. Que Deus te abençoe. Bom dia, Elaine Paulino. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jobson. Bom dia, Anderson. Bom dia, Genivalda. Bom dia, Silvia Maria. Bom dia, meu povo. Quero aproveitar e pedir... Irma. Ai, que legal. Bom dia, Irma. Tudo bem? Quero aproveitar e pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, meu povo? Porque nós somos dessas. Bom dia, Jéssica. Nós somos dessas e desses que compartilhamos lives às 3 horas da manhã. Então, simbora, meu povo. Clica nessa setinha aí que tá do seu lado direito. Aí você pode compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Você pode compartilhar com todo mundo, com todo mundo. É gratuito, é 0800, você não vai pagar nada. Deixa Deus te usar, deixa você ser um instrumento de bênçãos na vida de alguém nessa manhã. Talvez a pessoa não conseguiu dormir, que nem eu, que virei à noite. Gente, eu tô virada, eu não consegui pregar o olho essa noite. Fiquei trabalhando até agora. Bom dia, Eliane Bucão. Bom dia. Vocês me ajudam, meu povo? Compartilha aí, vai compartilhando. Enquanto isso, eu vou colocar o tema aqui. Chegamos na nossa live de número 59, certo? 59. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Gente, vocês perceberam que hoje eu estou aqui, ó, parecendo um passarinho amarelo. Eu estou parecendo um passarinho amarelo, né? Estou toda de amarelo. A gente está finalizando aí, na verdade, o mês de setembro. E eu não sei se vocês conhecem a história do Setembro Amarelo. Mas ontem à noite o Espírito Santo ministrou muito meu coração para esse tema hoje. Valorize a vida. Ontem nós falamos da origem, do porquê nós somos criados. E hoje eu quero falar com vocês sobre a valorização da vida. Eu não sei se vocês sabem o porquê surgiu o Setembro Amarelo. Onde surgiu e por que surgiu. E eu vou contar um pouquinho para vocês isso hoje. Bom, para você que não sabe, para você que sabe, você vai escutar de novo. O Setembro Amarelo começou em 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., de 17 anos, cometeu o suicídio. É isso mesmo. Olha só que história incrível. Mike era um rapaz muitíssimo habilidoso, ao ponto dele restaurar um Mustang 68, pintando-o de amarelo. Olha só,
Seus pais e seus amigos, apesar de Mike ser extremamente habilidoso, inteligente, competente, criativo, trabalhador, apesar de Mike ter todas essas competências e habilidades, os seus amigos e os seus pais não perceberam que aquele jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. Ok? Olha só. E aí, por isso que no velório de Mike, a família fez várias cartinhas e colocaram uma fitinha amarela. E nessas cartinhas eles colocaram dicas de como cuidar da saúde emocional. E isso se espalhou nos Estados Unidos e por isso surgiu o movimento Setembro Amarelo. Só para vocês terem uma ideia, gente, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão 100% relacionados a transtornos mentais. Olha só, o principal motivo do porquê as pessoas se suicidam é dor, sofrimento, desespero, desesperança, precipitação, desequilíbrio e a falta de sonhos. Ou seja, a falta de uma vida espiritual profunda, de um relacionamento íntimo, profundo e de comunhão com o Espírito Santo. Os 3 principais motivos do suicídio são depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Agora, presta atenção nessa informação. Existe uma estimativa atualmente que cerca de 322 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com a depressão no mundo. E o Brasil, presta atenção, o Brasil é conhecido como um país depressivo. Por quê? Porque ele é o maior país da América Latina com índice de depressão. Cerca de 11,5 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão. Você pode estar se perguntando aí, ó, Patrícia, o que é depressão? Afinal de contas, o que é uma depressão? Depressão é um transtorno psiquiátrico. Depressão é uma tristeza profunda. Depressão é uma ansiedade crônica. Depressão é desânimo, desesperança. É uma disfunção hormonal na maioria das vezes. São traumas do passado que são causados muitas vezes por acidentes, por separações, por roubos, muitas vezes a pessoa quebrou financeiramente. E também a depressão é conhecida como o excesso de passado. A pessoa que vive muito no passado, essa é conhecida como uma pessoa que tem depressão. Olha só, presta atenção nessa informação. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. No Brasil, existe uma estimativa de que 32 pessoas se suicidam por dia. 32 pessoas no Brasil se suicidam por dia. A causa suicídio está hoje entre as três maiores causas de morte no mundo. Hoje em dia, muitas vezes, o suicídio mata mais do que acidente de trânsito, mata mais do que drogas. O suicídio hoje está entre as 3 principais causas de morte no planeta Terra. Olha só, presta atenção. Outra coisa que é muito sério, que é muito grave no mundo, é a ansiedade. Cerca de 264 milhões de pessoas, 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de um mal chamado ansiedade. E o Brasil também é conhecido como o país mais ansioso da América Latina. Cerca de 9,3% da população brasileira é diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso as pessoas que são diagnosticadas. Agora você imagina as pessoas que não são diagnosticadas.
As pessoas que... existe um registro de que 32 pessoas se suicidam no Brasil, mas e as pessoas que se suicidam e que não são registradas? E que não entram nesse número aqui, nessa estatística? Portanto, gente, mais do que nunca, nós precisamos entender o que é a vida. Nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos entender por que Deus nos criou. Ontem nós falamos muito sobre a origem da criação, que Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Suicídio, depressão e ansiedade é um assunto muito sério. E hoje, talvez você tenha pessoas dentro da sua casa que esteja sofrendo de depressão e de ansiedade. Talvez você tenha pessoas na sua família que estejam sofrendo de depressão e ansiedade. Talvez, e eu oro para que não seja o seu caso, que está aqui me assistindo, que esteja com depressão ou com ansiedade. Mas talvez hoje Deus quer te capacitar. Deus quer te capacitar para que você possa ser um instrumento de cura, para que você seja luz na sua família, no seu trabalho. Você sabia que muitas das pessoas... Eu fui dar uma palestra esses dias numa empresa e nós diagnosticamos lá, depois da palestra, várias pessoas que estavam com ansiedade, com depressão e com desejo suicida. Hoje em dia nas escolas, a Évila está aqui, a Évila trabalha em escola. Hoje em dia quase todos os dias você tem relatos de adolescentes que se automutilaram dentro do banheiro da escola. Esses dias eu estava lendo uma matéria de uma adolescente de 17 anos que foi encontrada já toda cheia de sangue, já quase morta dentro do banheiro de uma escola que tinha se automutilado. Então, na sua família, na sua casa, às vezes até mesmo na sua igreja, até mesmo... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A igreja, dentro da igreja, não tá livre de ter depressão. Eu, como coach, já atendi várias pessoas dentro da igreja, levitas, cantores, pastores, presbíteros, tá? Dentro da igreja com depressão. Nós precisamos estarmos atentos. Por quê? Porque a depressão é um passo para o suicídio. Porque a ansiedade é um passo para o suicídio. O que leva ao suicídio é a depressão, é a ansiedade e é o quê? O abuso de uso de substâncias, o abuso de uso de drogas. Então, às vezes, você tem pessoas dentro da sua casa que está sofrendo de depressão, que está sofrendo de ansiedade. E você acha que é brincadeira, você acha que é frescura. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura. E nós precisamos estarmos atentos. Gente, hoje em dia, a gente vive a era mais narcisista da sociedade. A gente vive uma era onde as pessoas elas estão olhando para o seu umbigo. Elas vivem 24 horas no telefone e elas não conseguem mais nem olhar no olho umas das outras. Nem olhar no olho uma das outras. Por exemplo, eu vou te dar uma dica hoje para você gravar no seu coração. Você sabia que tem pessoas que sorriem com os lábios, sorriem com os dentes, mas não sorriem com os olhos? Os olhos é a porta, é a porta da alma. Os olhos registram e revelam muito mais o ser humano do que o sorriso. Muitas vezes a pessoa está sorrindo por dentro, mas está morto. Está sorrindo por fora, mas está morto por dentro. A pessoa está sorrindo por fora, mas está destruído por dentro. Então, olhe no olho das pessoas, dê bom dia para as pessoas, fale com as pessoas, seja o abraço que as pessoas precisam, seja o ouvido que as pessoas precisam. Muitas vezes as pessoas querem desabafar com a gente não tem nem tempo para ouvir. Muitas vezes a pessoa ela só quer um colo, ela só quer um abraço, ela só quer que você escute e ela só quer que você fale, eu estou com você, eu estou aqui, você não está sozinho. Então, assim, outra coisa, gente, o slogan da campanha do Setembro Amarelo é falar é a solução. O slogan da campanha é falar é a solução. Quando alguém que está triste, que está depressivo, que está ansioso, que está desesperado, que está angustiado for falar com você, ei, dê ouvido, escute, porque às vezes é o seu ouvido de ouvir que vai salvar essa vida naquele dia. Além de ouvir, tem a empatia. A gente tem uma
péssima mania de querer comparar o problema das pessoas e querer criticar, querer julgar. Às vezes a pessoa vem desabafar com você e você fala assim, não, mas você não tem vergonha na sua cara? Você tem casa, você tem carro, você tem comida, você tem um emprego? E como que você está de depressão? Gente, carro, comida e emprego não é motivo para uma pessoa não estar em depressão. Às vezes você fala assim, nossa, mas tem gente que está numa situação muito pior do que a sua e está feliz. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, gente. O que para mim é difícil pode não ser difícil para você. O que para você é difícil pode não ser difícil para mim. Então, olha só, cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe onde dói mais. Talvez eu passe por um problema, eu caia e dependendo da queda eu me levanto muito rápido. Às vezes, só que tem quedas que eu posso demorar mais tempo para me levantar. A mesma coisa pode acontecer com você. Tem quedas na sua vida que você vai se levantar super rápido. E tem coisas na sua vida que você vai demorar um pouco mais de tempo para se levantar. Então, nós precisamos de um pouco mais de empatia. Nós precisamos de um pouco mais de nos colocar no lugar do outro. E a gente precisa entender o valor da vida. Nós precisamos entender o valor da vida. E para isso, deixa eu te dizer uma coisa. O que você acredita sobre a vida? Presta atenção. Qual é a sua crença sobre a vida? Você acredita que a vida é dura? Que a vida é difícil? Que a vida é complicada? Que a vida você mata um leão por dia e um urso por dia? O que a vida, que as pessoas são falsas, que as pessoas são traíras, que as pessoas não prestam? O que você acredita sobre a vida? Ei, se o seu pensamento é que a vida é uma guerra, é que a vida é difícil, é que a vida é uma labuta, é que a vida é uma luta, que a vida é complicada, a vida é difícil. Se os seus pensamentos sobre a vida são esses, você já é um forte candidato a ter depressão, ansiedade. Porque nós precisamos entender que a vida é uma dádiva de Deus. Presta atenção. A vida é uma dádiva de Deus. A vida é um bem muito, muito, muitíssimo precioso. Por quê, meu povo? Porque foi Deus que soprou o fôlego de vida em nós. Se a gente voltar lá para Gênesis 1, a gente vai ver que Deus criou no primeiro dia a luz, Deus criou o segundo dia o firmamento, Deus criou as árvores, criou os peixes, criou os animais, Deus criou tudo. Mas Deus viu que aquilo era bom. O céu era bom, a terra era boa, a luz era boa, tudo isso era bom. Mas não era o quê? Não era muito bom. Não era muito bom. O que aconteceu? Deus olhou para aquilo tudo e falou assim, tá bom, mas eu posso deixar muito melhor. Isso aqui tá bom, mas eu posso deixar muito bom. E aí o que Deus fez? Deus criou o homem. Deus criou o homem e soprou sobre o homem o fôlego da vida. Então, olha só, Deus, presta atenção, Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. E sem Deus, nós estamos perdidos. Sem Deus, essencialmente, nós somos mortos. Sem Deus, nós estamos mortos. Porque Deus é a fonte da vida. Deus é o criador da vida. É Deus que dá o fôlego de vida. Então, nós precisamos estarmos conectados com a fonte da vida. Talvez você está aqui hoje triste, depressivo, ansioso, angustiado, desesperado, alucinado. Talvez você está aqui hoje desesperançoso. Talvez você está aqui preocupado, angustiado. Talvez você esteja aqui hoje de uma maneira que só Deus sabe como você veio parar nessa live hoje. Gente, nós estamos enfrentando dias extremamente difíceis na humanidade. Mas a Bíblia já nos alertou. A Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições.
Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Portanto, o que acontece? Nós precisamos estarmos conectados com a fonte da vida. Se a gente não está conectado, mas conectado de verdade, conectado no mais íntimo, conectado de forma profunda, se a gente não tiver um relacionamento íntimo com Deus, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. Por quê? Porque como que você vai ter vida sem estar conectado na fonte da vida, que é Deus? Você já percebeu que um peixe fora d'água morre? Presta atenção, um peixe fora d'água morre. Você já percebeu que uma planta, quando é arrancada da terra, ela rapidinho morre também? Um peixe fora d'água morre, uma planta fora da terra morre. Nós sem Deus também morremos. Nós sem Deus também não temos vida. Olha só, nós precisamos nos voltar para a essência da vida, para a dádiva da vida, para o Criador da vida, que é quem? Jesus Cristo. Olha só, por causa do pecado original, a nossa vida aqui na Terra, ela é limitada. Um dia vamos morrer fisicamente, mas se nós estivermos conectados com Deus, nós não vamos morrer espiritualmente. Por que nós não vamos morrer espiritualmente? Porque Jesus largou o céu, largou a sua glória para nos buscar. Jesus veio nos libertar da morte eterna. Nós até temos a morte física, mas a morte eterna, se a gente está conectado em Jesus, nós não temos mais. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus Cristo nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus veio nos libertar do poder da morte. Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado, morto, mas no terceiro dia ele o quê? Ele ressuscitou. Então, Jesus venceu a morte. Com Jesus não existe morte espiritual. Nós só precisamos o quê? Nós só precisamos aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Nós precisamos ter uma vida de obediência, porque uma vez que você crer, uma vez que você crer e for batizado, você será salvo. Todo aquele que nele crê vai ter vida eterna. A Bíblia nos dá vários conselhos, vários. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus nos dá vários e vários conselhos práticos para vivermos nossas vidas da melhor maneira possível. A Bíblia é o manual da vida. Patrícia, qual é o manual que Deus nos deixou? Gente, deixa eu pegar minha Bíblia, que eu deixei ela. Eu fui pra cama com ela lendo e acabei deixando ela na cama. Mas deixa eu pegar uma outra aqui, só um minuto. Porque não dá pra falar, vocês estão me ouvindo, né? Porque não dá pra falar de Bíblia sem a Bíblia, né, gente? Vou divulgar a Bíblia da minha amiga hoje, a pastora Séries. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu tô com fone. Olha só, vou divulgar a Bíblia da minha amiga, a pastora Séries. Olha que linda, ó. É da Almeida atualizada. Se você não tem uma Bíblia, eu super indico essa Bíblia aqui, ó, da pastora Séries Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. É uma Bíblia linda, é uma Bíblia... Toda Bíblia é linda, né, gente? Toda Bíblia é linda, essa é a verdade. Olha só, esse livro é o manual da vida. Esse livro é a boca do próprio Jesus Cristo. Do próprio Jesus. A Bíblia diz aqui em João que Jesus era o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a própria boca de Jesus falando comigo e com você. Quanto mais conectado nós estivermos com a Bíblia Sagrada, quanto mais nós lemos a Bíblia e praticamos a Bíblia. Gente, ontem eu tive uma situação, né, com uma pessoa do ministério e eu estava fazendo um aconselhamento, uma orientação, e a pessoa falou assim para mim: Patrícia, eu tô assistindo a live todos os dias
Eu falei assim, ei, deixa eu te falar uma coisa. Não basta só assistir. Assistir é um passo. Nós precisamos assistir a live, mas nós precisamos praticar o que a live está dizendo. Nós precisamos, não basta ler a Bíblia. Nós precisamos praticar o que a Bíblia diz. Você lê a Bíblia e não praticar a Bíblia, sabe o que acontece? Você vai ser só um mero conhecedor. Você vai ser como os hipócritas, como os fariseus, que Jesus disse assim, ó, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Então a Bíblia, ela é para ser lida, mas acima de tudo ela é para ser praticada. Quanto mais conectados nós estivermos com a Bíblia, quanto mais nós estivermos conectados com o Pai, mais vida nós teremos. Talvez você está aqui hoje tão triste, tão desanimado, tão angustiado, tão desesperado. E Jesus está falando assim para você, ei, você precisa ter vida na palavra. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Gente, ontem eu tive um dia muito desafiador, mas muito desafiador. E eu só consegui fazer meu devocional ontem no final do dia. E eu passei um dia todo triste, angustiada, um dia pesado, um dia difícil. E aí quando foi à noite, que eu peguei a Bíblia para ler, o Espírito Santo falou assim para mim, filho, você viu a diferença que é quando você faz o seu devocional no final do dia e quando você faz no início do dia? E o Espírito Santo falou, filha, volta para o início do dia. Volta para as premissas, volta para a prioridade. Não deixa, filha, com que os acontecimentos, com as coisas do dia a dia, deixa com que você pegue a Bíblia para ler no final do dia, depois que você já passou o dia todo de problema, o dia todo de coisas para resolver. Gente, quando eu li a Bíblia à noite, eu fiquei tão alegre, tão animada, tão feliz, tão grata, que eu não consegui dormir. Eu não consegui nem dormir de tanta presença de Deus, de tanta luz de Deus sobre a minha vida. Então é totalmente diferente quando você coloca Deus como prioridade, quando você lê a Bíblia logo cedo, quando você se conecta com o autor da vida, com a fonte inesgotável da vida logo cedo. O que nós estamos fazendo? Será que a gente tem colocado Deus por último? Ou a gente tem colocado Deus primeiro? Será que a gente tem deixado os problemas, os acontecimentos, as coisas nos consumirem de uma maneira que a gente não tem tempo nem para nos conectar com a vida? Jesus é a vida. A Bíblia é Jesus falando comigo e com você. Quando eu me conecto com a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu estou me conectando com Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo o próprio Jesus falar comigo. Tem gente que fala assim, Patrícia, eu não escuto Deus. Patrícia, o céu tá de bronze, eu oro e eu não tenho escutado Deus. Minha amada, meu amado, se você tá dizendo que você não escuta Deus, é porque você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia. Porque se você lê Bíblia, você escuta Deus todo dia. Se você lê Bíblia, você escuta Deus todos os dias. Todos os dias. Every day. Vou falar em português, em espanhol e em inglês. Quem vê pensa que eu sou poliglota, mas eu já tomo posse disso. Pelos olhos da fé. Se você lê Bíblia, você escuta Deus todos os dias. Todos os dias. Every day. Porque é impossível você ler Bíblia e você dizer que você não escuta Deus. Olha só. Um versículo que você deve conhecer, eu tenho certeza que de cor salteado você deve conhecer. João 14,6. João 14,6 diz assim, ó. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos fazer da Bíblia um hábito diário na nossa vida? Porque a Bíblia, porque aqui está escrito que Jesus é o caminho. Então, olha só, o caminho está aqui. A verdade está aqui. E a vida está aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo o caminho que você precisa está aqui. Toda a verdade que você precisa está aqui. Toda a vida que você precisa está aqui. Às vezes você fala assim, Patrícia, estou me sentindo perdida. Por que você está se sentindo perdida? Porque você não está buscando o caminho. Se você está aqui nessa madrugada, se sentindo perdida, o Espírito Santo quer te dizer, eu estou te mostrando o caminho hoje.
Estou te mostrando o caminho da palavra de Deus. Talvez você está passando por um momento que você fala assim, Patrícia, a minha vida só tem mentira. A minha vida não tem nada de verdade. Eu estou angustiada, sofrendo, depressiva. Eu preciso de uma luz. Eu me sinto presa porque a mentira aprisiona. As mentiras de Satanás nos aprisionam. Jesus disse para você, ei, a verdade te liberta. A verdade da... E qual é a verdade? A verdade dos homens? A verdade do que as pessoas falam? Nananina, não. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus é o quê? É o que nos liberta. O que você precisa para ser livre? O que você precisa para ter uma vida de liberdade, de felicidade, de plenitude, de alegria? Está conectada com a verdade. E a verdade está onde? Na palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe verdade. A verdade está aqui. Aqui está a verdade. A verdade não está na Maísa, a verdade não está na Tininha, a verdade não está na Suzana, a verdade não está na Arlete, a verdade não está no Toninho, a verdade está na palavra. A verdade não está na Patrícia, a verdade está na palavra. A verdade só está nas nossas vidas quando nós praticamos a palavra. A verdade está comigo quando eu estou praticando a palavra. A verdade está com a Suzana quando a Suzana está praticando a verdade. E é quando você conhece a verdade que você liberta. Liberta das mentiras de Satanás, liberta das cadeias, liberta daquilo que o mundo fala sobre você, liberta da opinião dos outros, liberta do passado, liberta das crenças, liberta dos medos, liberta das preocupações, liberta das angústias. Somente quando você está caminhando na verdade, quando você está caminhando no caminho da verdade. E ele termina dizendo em João 14:6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos vida e vida em abundância quando estamos conectados com a palavra de Deus. E aqui diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida e vida eterna. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Talvez você está aqui nessa live e você está vivendo uma vida de mentiras, uma vida de engano, uma vida onde você estava sendo um instrumento de Satanás, uma vida onde você estava manipulando as pessoas com as suas palavras, manipulando as pessoas com historinhas tristes, manipulando as pessoas de uma maneira esdrúxula, de uma maneira vergonhosa perante Deus. Mas Jesus, ele não veio morrer na cruz do Calvário para você continuar tendo uma vida de mentira, para você continuar tendo uma vida de hipocrisia, para você continuar tendo uma vida de golpes, de engano. Não. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância, tenha vida e vida eterna. Quando você vive na verdade da palavra de Deus, quando você pratica a verdade da palavra de Deus, quando você vive no caminho que é Jesus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Ou você está no caminho que é Jesus, ou você está no caminho de Satanás. Ou você está no caminho que é Jesus Cristo, ou você está vivendo uma vida totalmente desviada e fazendo aquilo que Satanás quer que você faça. E eu vou voltar a falar. Satanás só precisa de uma brecha para ele entrar na tua vida e ele destruir toda a tua vida. Então, ei, acorda ou tu que dormes. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei. Eu sinceramente não consigo entender
Como que tem gente que está aqui na live há um ano e meio, 6 meses, 2 anos? Gente, Gente, assim, já faz mais de 5 anos que eu faço live no Instagram. Mais de 5 anos. Assim, mais efetivo faz 2 anos. Mas faz mais de 5 anos que eu faço live pregando a palavra, ministrando a palavra. Eu não consigo entender como tem gente que está aqui e continua fazendo coisa errada. Assiste a live todo dia. Todos os dias. A palavra entra aqui e sai por aqui. Não gera transformação. Não gera mudança de comportamento. A pessoa não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de obediência. Ei, Deus tem falado muito comigo sobre rebeldia. Rebeldia, sabe o que é? Rebeldia é quando a gente lê a palavra todo dia e mesmo assim a gente resolve fazer o contrário. Deus tem me revelado várias pessoas com espírito maligno de rebeldia. Que a gente fala, olha, o caminho é esse, a verdade é essa, a santidade de Deus diz isso. Mas a pessoa é rebelde, ela não escuta o Espírito Santo, ela não escuta aquilo que os pastores falam, ela não escuta aquilo que os pastores pregam, elas não escutam. E elas continuam tendo uma vida derrotada, fracassada, por quê? Porque é rebelde. Gente, vida com Deus não tem como você ser rebelde. Vida com Deus tem que ser uma vida de obediência. E Satanás foi expulso do céu. Presta atenção. Satanás foi expulso do céu por causa da rebeldia e por causa da desobediência, por causa do orgulho e da ganância. Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz. Era o anjo mais bonito que existia no céu. E por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa da ganância, foi expulso do céu. Cuidado com a sua rebeldia. Cuidado quando a gente dá uma direção, quando a gente dá o caminho, quando a gente fala da palavra e você mesmo assim prefere fazer o errado. Isso é um espírito maligno de rebeldia que você precisa ser liberto. A vida com Deus é de obediência. Não existe vida com Deus sem obediência. Não existe vida com Deus de rebeldia. Rebeldia, você tem comunhão com o diabo. Você tem comunhão com Lúcifer, não com Deus. Ei, em Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha só. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Ei, gente, presta atenção. Se Deus nos criou, se Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida, se Deus criou cada detalhe do nosso cabelo, Deus criou o nariz, a sobrancelha, o cabelo, a boca, o pé, a mão. Ele não só nos criou, mas ele nos criou e soprou o fôlego de vida. E ele ainda desenhou, ele fez um projeto lindo e extraordinário da minha vida e da sua vida. Por que a gente é tolo? Por que a gente é tolo de querer fazer as coisas do nosso jeito? De querer fazer as coisas erradas, de querer fazer as coisas do jeito de Satanás, de querer fazer as coisas do nosso jeito, do jeito de Satanás. Sendo que Deus, ele nos criou e soprou o fôlego de vida. Não tem ninguém que saiba cuidar da nossa vida mais do que Deus. Eu vou repetir para vocês uma coisa que eu já cansei de falar. Ser obediente é uma questão de inteligência. E ser desobediente é a pessoa que é desprovido de inteligência. E eu vou repetir para você um versículo que você deve estar cansado de ouvir, mas você precisa dar revelação. Porque tem gente que escuta, mas não é revelado. E não muda. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Até quando você vai sacrificar a sua vida por causa da desobediência? Até quando? Até quando você vai sacrificar
a sua vida por causa da desobediência. Porque quando nós desobedecemos, nós estamos sacrificando o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a vida. Você já percebeu as consequências que nós enfrentamos por causa de desobediência? Você já parou para pensar em todas as consequências? Ai, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Patrícia, tá? Patrícia Costa Pimentel. Nascida em 29/10/87. Se tem uma coisa na minha vida que eu mais me arrependo, do mais profundo do meu coração, é de todo o tempo que eu fui desobediente. De todo o tempo que eu fui tá? Aí eu tô falando de mim. De todo o tempo que eu fui burra. Que eu fui burra. Que eu fui tola. Que eu fui cega por Satanás. Que eu fui literalmente cega por Satanás. De viver uma vida de rebeldia. De viver uma vida de desobediência. Até quando nós vamos sacrificar as nossas vidas? Até quando a gente vai colher as consequências da desobediência? Porque a desobediência é uma escolha. A obediência é uma escolha. Mas as consequências não é escolha. As consequências é certa. Na hora de decidir se você quer obedecer ou desobedecer, você pode escolher. Mas a colheita não é opcional. A colheita é obrigatória. As consequências é obrigatória. Deus te perdoa? Perdoa. Deus vai te perdoar 1000 vezes se preciso for, se você errar pelo mesmo motivo. Mas a consequência Deus não tira, porque Deus é justiça. Olha só, em Salmos 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Tem gente que não sabe contar os dias. Tem gente que não entende a preciosidade do que é um dia de vida e saúde. Tem gente por aí em estado terminal de câncer. Tem gente por aí em cima de uma cama que está com os dias contados e que essa pessoa daria tudo para poder ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de vida, 10 dias de vida, 1 ano a mais de vida. Então, no nome de Jesus, aprenda a contar os seus dias, aprenda a valorizar cada dia. Aprenda a valorizar cada dia. Ei, eu quero encerrar aqui com você, lá em Provérbios 18:21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção. Tem gente que tem se suicidado com a própria língua. Tem gente que tem se matado, gerado morte na sua vida por causa da sua língua. Eu tenho um caso de uma pessoa que aconteceu ontem, que a pessoa estragou um relacionamento, a pessoa estragou uma preciosidade por causa da língua, por causa da língua miserável, porque não sabe calar a boca, não sabe manter a língua dentro da boca. Gente, a nossa língua é um dos órgãos mais leves que existe no ser humano. E a gente não consegue segurar ela dentro da língua, dentro da boca. Ei, toma cuidado. Quando você for abrir a sua boca, não abra a sua boca para contar historinha, não abra a sua boca para mentir, não abra a sua boca para induzir os outros, não abra a sua boca para enganar os outros. Usa a tua boca como vida. Usa a tua boca como vida. Porque talvez toda a morte que tem na sua vida, na sua família, na sua casa, sabe o que é? A sua língua.
A sua língua que você não consegue guardar ela dentro da boca, aí você está gerando morte na sua vida, na sua casa, na sua família. Por quê? Por causa da sua língua. Jeremias 29:11 diz assim, para você aprender a valorizar ainda mais a vida. Em Jeremias 29:11, para você e eu, né? Quando eu falo você, gente, eu estou me incluindo aqui, tá? Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção. Se Deus é que sabe os planos que tem para nós, se Deus conhece, Ele não só sabe como Ele escreveu, Ele sabe, Ele é o dono do plano, Ele é o dono do projeto. Por que você teima em fazer o seu plano? Se Deus é que conhece os planos que tem ao seu respeito. E a Bíblia diz que é plano de te fazer prosperar, plano de te dar esperança e plano de te dar um futuro. Ei, Efésios 3:20 diz assim, que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Só que aí eu quero fazer uma pergunta para você. Será que é o poder de Deus que tem atuado em nós? Ou será que é o Lúcifer que tem atuado em nós? Porque quando você tem uma vida de engano, de mentira, de rebeldia, de dar golpe nas pessoas, de induzir as pessoas, de enganar as pessoas, de trair, de roubar, de mentir, não é o poder de Deus que está atuando em nós. Não é o poder de Deus que está atuando em nós. Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, aí ele faz infinitamente mais. É quando o Espírito Santo habita em nós. Porque aqui é claro, de acordo com o seu poder que habita em nós. Agora, o poder que habita em nós é o poder do Espírito Santo ou o poder do Lúcifer? O poder que habita em nós é o poder de Deus ou o poder do mal? Qual é o poder que tem atuado em você? Qual é o poder que tem atuado em você? E qual é o poder que tem atuado em mim? Porque aqui está o segredo, aqui está a revelação, aqui está a chave. Pedro, horas era usado pelo poder do Espírito Santo e horas era usado pelo poder do Lúcifer. Pedro, quando Jesus foi falar da crucificação, Pedro chegou para Jesus e falou, não, Jesus, você não tem que passar por isso, não. Jesus olhou para Pedro e falou o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Então nós podemos ter o poder do Espírito Santo habitando em nós, podemos ter o poder do Espírito Santo guiando a nossa vida ou o poder de Satanás guiando a nossa vida. É só a Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelos frutos. É só a gente olhar os frutos. Qual é o fruto? O fruto que a gente tem é o fruto do amor, da bondade, da paz, da alegria, da benignidade, da mansidão, da fidelidade, da retidão, da honestidade, da ética. É esse o fruto da nossa vida? Ou o fruto da nossa vida é mentira, engano, extorsão, traição, prostituição, lascívia? O que a gente produz é obra da carne ou fruto do Espírito? Então que eu e você, a gente sai daqui hoje valorizando a vida. A gente sai daqui hoje entendendo que para que a gente tenha vida, a gente precisa estar conectado com o dono da vida. E para estar conectado com o dono da vida, só com uma vida de obediência. Não existe outro caminho para a gente estar conectado com o autor da vida,
O autor da vida chama-se Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você estar conectado com o autor da vida que não seja através da obediência, da graça, da presença, da humildade, do arrependimento, de um coração quebrantado e contrito. Não existe outro caminho. Sem obediência, não existe presença. Sem obediência, não existe vida com Deus. Nós precisamos entender que para que termos vida, e aí deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você valoriza a sua vida quando você obedece? E você desvaloriza a sua vida quando você desobedece? Sim, nós valorizamos a vida quando nós buscamos a Deus. Nós valorizamos a vida quando nós somos de verdade. Nós valorizamos, porque assim, se Deus é o autor da vida, o criador dos céus e da terra, o nosso criador, se Deus soprou sobre nós o fôlego da vida, quando nós obedecemos a Ele, nós estamos valorizando a vida que Ele nos deu. Mas quando nós desobedecemos e somos rebeldes, nós o quê? Nós desprezamos, nós desvalorizamos a vida preciosa, a dádiva, o presente, que é a vida, o fôlego de vida que Ele soprou sobre nós. Então, que em nome de Jesus, você saia daqui hoje, valorizando mais a vida, olhando mais para as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você não vai enganar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai enganar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir pro teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai extorquir o seu próximo. Que a gente possa sair daqui hoje amando mais a Deus. E a Bíblia diz que a gente ama a Deus quando a gente obedece os seus mandamentos. João 14, 21. Amamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. Que a gente saia daqui hoje dispostos a valorizar o fôlego de vida, entender que a vida é um presente, que a vida é uma dádiva, que para ter vida a gente precisa estar conectado com o autor da vida, com o dono da vida, e que para ter vida a gente precisa ter obediência, e que a gente saia daqui olhando mais para o nosso próximo, sendo verdadeiro, sendo íntegro, sendo honesto, porque é isso que agrada o coração de Deus, e que a gente também saia daqui hoje decidido a obedecer, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Lembre-se do Setembro Amarelo. Lembre-se do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é a valorização da vida. Quando você valoriza sua vida, você está valorizando o autor da vida, que é Deus. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, a sermos filhas obedientes, filhas e filhos que valorizam a vida. Oh, Espírito Santo, Pai, nos perdoa pelas vezes que somos rebeldes, desobedientes, nos perdoa, Pai, pelas vezes, Paizinho, que fazemos as coisas erradas, nos perdoa pelas vezes que somos hipócritas, que somos fingidos, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma, que a gente possa verdadeiramente sermos convertidos e não convencidos. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor pegue na nossa mão, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione para o caminho, que o Senhor, Pai, possa em nome de Jesus endireitar as nossas veredas, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor possa gerar arrependimento de verdade, conversão de verdade, que a gente possa valorizar a vida, o fôlego de vida que o Senhor nos deu, e que a gente possa estar conectado num relacionamento de intimidade contigo, Pai, de intimidade, de profundidade contigo, Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvor de hoje, Autor da Vida, da Aline Barros. Escuta esse louvor, medita nesse louvor e deixa o Espírito Santo entrar no seu coração através desse louvor. Autor da Vida, da Aline Barros, tá bom? Um beijo. Se você quiser ouvir também Eu Escolho Deus, do Thales Roberto, mas que esse louvor seja uma verdade na minha vida e na sua vida, tá? Que toda vez que o pecado bater na sua porta, que toda vez que a ganância bater na sua porta,
Que todas as vezes que você quiser passar a perna em alguém, mentir para alguém, enganar alguém, todas as vezes que o pecado bater na sua porta, escolha Deus ao invés do pecado. Escolha Deus. Toda vez que a desobediência bater na sua porta, escolha a obediência em vez de escolher a desobediência. Autor da vida da Aline Barros e eu escolho Deus do Thales Roberto, tá bom? Beijo, amo vocês. Até amanhã. Deus abençoe. Ótimo dia.